que os mais jovens não vão entender o que eu estou falando, né? Mas eu sempre falo assim, gente, eu tenho experiência na minha vida. Eu sempre fui muito ativo, elétrico e muito, né? Mas quando eu completei 60 anos, parece que a bateria deu aquela descarregada rápida, né? Fez assim. E às vezes eu converso com as pessoas e eu falo, nossa, eu sinto uma indisposição, né? Uma vontade de não fazer nada, um desânimo, né? Eu falo, mas eu sei o que é isso, é a idade, eu já sou idoso. Aí eu vejo os jovens falando, então eu sou idoso também, porque eu também sinto, né? Também vejo um jovem de 20, 25 anos, eu também sinto a mesma coisa. Eu falei, mas não é possível, gente. E baseado nisso, que eu conversando com as pessoas, e os jovens falam, então eu sou velho também, porque eu também tenho o mesmo sintoma, não tenho vontade de fazer nada, estou numa nhaca, estou numa preguiça, estou numa moleza, estou numa... E você chama o jovem de lavegueira. Se você chamar o velho no asilo, é capaz de chegar perto do jovem, né? Então está todo mundo assim. Baseado nisso, eu gostaria de meditar hoje em Isaías capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Nós viemos aqui hoje porque a gente queria ouvir Deus falando, amém? Amém. Então Deus vai falar agora, ó. Faz forte ao cansado. Então quem está cansado, Deus faz o quê? Força. E multiplica o vigor dos que estão Fatigados. A fadiga. Eu falei isso para o médico a última vez que eu falei, doutor, eu estou numa fadiga. Aí falei, o coração, mandou eu para o médico do coração. Foi lá, fez ultrassom e não sei o que, e examinou tudo. E aí a médica, boazinha, novinha toda a vida, né? Falou, você está de alta. A sua fadiga pode ser qualquer outra coisa, menos o coração. Não precisa abordar aqui não, porque o coração seu está tímido, né? Eu estou fadigado, mas coração não é. Não pode procurar outro médico, porque aqui está tudo certo. Então, multiplica o vigor dos que estão fatigados. Versículo 30. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Olha, a Bíblia está falando. Olha como que Deus ama vocês, adolescentes. Até os adolescentes ficam exaustos e se cansam, né? Mas, versículo 31, aí que eu vou querer chegar. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Amém. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, baseado nessa palavra tão maravilhosa. Amém. Meu Deus, que o Espírito Santo verdadeiramente esteja falando e tocando nos nossos corações nesta noite. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Baseado nesse texto, eu intitulei a meditação nesta noite de subir, correr e andar. 3 verbos: subir, correr e andar. A Bíblia diz que aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, têm as suas forças renovadas. Amém. Voam alto, sobem como águias, né? Hoje em dia a gente vê que a águia, ela é um desenho muito utilizado em logotipos, em brasões, né? Por que eles usam a águia, não usam pardal, por exemplo? Porque a águia tem um significado muito forte, muito forte. A águia, ela representa liderança e espírito vitorioso. Isso é o que representa a figura da águia. Talvez por isso
os nossos pastores, o emblema do Ministério Voz da Verdade, que antigamente era uma Bíblia e uma cruz, foi substituído pela águia. A águia representa a proximidade de Deus. Ela é considerada a mensageira divina. A águia simboliza nobreza, majestade, liberdade, agilidade e muitas outras virtudes. Que se a gente fosse trazer uma mensagem sobre a águia aqui, daria para falar muitas coisas sobre ela. Mas uma das coisas que mais assim me impressiona com relação à águia é que quando ela vê que vai vir um temporal, ela não foge, ela voa em direção à tempestade. Ela enfrenta o problema de frente, coisa que muitas vezes quando aparece um problema, a gente vira as costas para o problema e sai correndo. E aí o problema vem e atropela a gente, é verdade ou não? Aí aparece um problema, a gente vira as costas e sai correndo. A tendência é nossa. Mas a águia não, se ela vê que aquelas nuvens densas e vai ter uma tempestade, é em direção a ela que ela vai. Porque ela sabe que a hora que ela atravessa aquela nuvem, acalma ela. Mas irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, o profeta está mostrando que o desejo do coração de Deus é renovar as nossas forças. Glória a Deus. Amém. Ninguém tem prazer em conviver com alguém lerdo. É verdade ou não é, irmão? Imagina um patrão que tem os funcionários lá tudo numa lerdeza lascada. Tira o patrão do sério, não? Imagina um pai que tem uma casa repleta de filhos, mas é um mais lerdo do que o outro. Imagina! Mas hoje nós viemos aqui, irmãos, porque Deus vai renovar as nossas forças. Amém. Amém? Nós viemos aqui para sair um pouquinho mais animado. Eu vim aqui para sair um pouquinho mais animado, irmão. Porque tem dia que eu estou num desânimo lascado também. Mas você é pastor, gente, eu sou pastor, mas sou homem como qualquer outra pessoa. Se Jesus era homem e sujeito às mesmas paixões que nós, imagina eu que não sou Jesus. Então, o texto emprega 3 verbos: subir, correr e andar. E baseado nesses 3 verbos, nós vamos tirar o alimento da palavra para nós ter as nossas forças renovadas nesta noite. Glória a Amém? Deus. Quem quer a força renovada aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Os que confiam no Senhor subirão como águias, voarão alto como as águias. Irmãos, os que confiam no Senhor subirão, quer dizer, vão ter uma ascendência, vão decolar. A gente quer subir em tudo, não é verdade? Você quer subir na vida ou não quer subir na vida? Sim. A gente não usa esse termo. Eu quero subir na vida, Eu quero crescer, eu quero prosperar, Em tudo, em tudo. Então, irmãos, veja bem, como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos subir? A santificação é a decolagem que realmente desfere um voo altaneiro rumo ao céu. Nós queremos subir. Quem quer ir para o céu? Amém. O céu é para onde? Para cima. E o inferno? Para baixo. Quem quer descer? Ninguém. Nós queremos subir. Os que confiam no Senhor subirão. Virão. Glória a Deus. Amém? Amém. Os que confiam no Senhor subirão, decolarão. Muitas vezes, para você subir, você fica um pouco tenso. Não sei se todos aqui já andaram de avião, mas a primeira vez que você vai de avião, e você está lá sentado, pedindo perdão dos pecados, porque a pessoa vai pedindo perdão dos pecados quando vai andar de avião, Já começa a pedir perdão dos pecados, está lá. E aí você ouve uma voz lá falando assim: atenção, senhores passageiros, preparar para a decolagem. Quando fala isso, a turbina faz. Você vai explodir esse negócio. E aí ele sai. E ele sai numa velocidade, irmãos.
Coração. E aí, ó, daqui a pouco, você olha na janelinha assim e fala, gente, ai meu Deus, daqui a pouco ele empina assim, e aí você gruda no banco como se resolvesse. Já era. Né? Como se resolvesse grudar no banco. Irmão, se eu cair, você está grudado no banco, não está, não adianta nada. Né? Mas o coração fica. Eu lembro, a primeira vez que eu viajei, né, com a minha esposa grudou em mim e falou, ai, me segura aqui. Eu não adianta se cair aqui, mas não é doido cair, explodir lá embaixo, não adianta nada segurar. Não adianta nada. Então, irmãos, é uma sensação. Subir é uma sensação que mexe com o nosso interior, irmãos. É maravilhoso subir. E a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor vão subir. Você vai crescer, você vai prosperar. E nós temos que crescer. Então nós não podemos ficar naquele mesmo patamar. Uma criança quando nasce e não cresce, preocupa os pais ou não preocupa? Você leva todo mês lá no pediatra, eu sei que eu creio para isso. E tem um gráfico de crescimento. Então nasceu com 40, meu filho nasceu com 45 centímetros. 50 centímetros. 45, 46, por aí. Passa um mês, tem que crescer 5 centímetros, vocês põem dentro do gráfico. Passa um ano, tem que crescer 20 centímetros. E assim tem um gráfico lá, para acompanhar o crescimento da criança. Se a criança fica abaixo da média, já é preocupante. Já fica preocupado. E não está crescendo. Aí o médico já vai entrar com um complemento alimentar e vai ter um cuidado mais especial porque não está crescendo, não está desenvolvendo. Da mesma forma, quando vai para a escola, se não está acompanhando as crianças na escola, todo mundo já aprendeu a fazer A, E, I, O, U, e a criança não aprendeu a fazer o A, E, I, O, U, para não estar crescendo, precisa fazer um exame aí para ver o que está acontecendo. Amém? Então nós temos que crescer. O desejo de Deus é ver a gente crescendo, subindo, prosperando. E os que confiam no Senhor subirão. Glória a Deus. Você confia no Senhor? Amém. Então você vai subir, irmãos. Amém. Amém? E a subida mais gostosa vai ser no dia do arrebatamento. Vai ser uma delícia. Né? As pessoas ficam preocupadas, e a roupa vai ficar, não é? Eu quero saber de roupa, irmão. O corpo vai ser glorificado, a gente vai subir até um certo tempo e lá vai ser transformado o corpo e nós vamos para a glória. Se a roupa vai ficar, não vai, o carro, pode levar o que quiser, eu quero mais é subir. Amém. Eu vou subir ao encontro do meu Deus. Tem uma música assim, não tem? Eu vou subir. Né? A Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós temos que crescer. Para cima, para baixo não. Porque a única coisa que eu conheço que cresce para baixo é o rabo do cavalo. O rabo do cavalo que é para não cresce para baixo, o rabo do cavalo. Mas a Bíblia fala que nós somos cabeça, nós não somos cauda. Então isso não serve para nós. Está escrito lá em Deuteronômio 28:13. O Senhor fará de ti cabeça das nações e não cauda, se obedecer dos seus mandamentos. Glória a Deus. Então, irmãos, primeira coisa, Deus nos chamou aqui nessa noite para dizer que a partir de hoje você vai começar a subir. Amém. Amém. Você vai começar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Porque os que confiam no Senhor, esses vão subir. Glória a Deus. E a subida mais emocionante vai ser o dia que nós estivermos subindo ao encontro do nosso Rei. Amém? O segundo verbo qual que é? Correr. Correr. Né? Correr. Irmão, não precisa nem mandar porque a nossa vida é uma correria. Então, a vida é uma correria. Hoje em dia, parece que todo mundo está correndo. Você liga o jornal da manhã na televisão, aí eles vão mostrar as estações do trem lá em São Paulo, o povo indo trabalhar, tem a escada rolante, o povo só correndo na escada rolante, tem paciência de esperar a escada rolante, levar eles para o lado de cima, eles vão tudo correndo. É gente correndo para cá, é gente correndo para lá, é uma trompa, é trompa para cá e trompa para lá, é uma loucura. E a nossa vida não é muito diferente, porque é uma correria todo dia, parece que o dia tá, cada dia que passa tem se encurtar. É assim ou não é? É verdade. A nossa vida é uma correria, a nossa vida é uma competição, é uma luta. E vou dizer uma coisa, hein, para conforto do coração de todos vocês:
essa correria vai ter fim só o dia que a gente morrer. Então, se alegre com a correria e diga: obrigado, Jesus, pela correria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela correria. Porque enquanto eu estou correndo, é sinal que eu estou Vivo. vivo. Amém. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. A Bíblia fala que nós vamos correr. E confia no Senhor. Subirão? Como as águias, bem alto. Correrão Correrão. e não se cansarão. Não se cansarão. Nós vamos correr, irmãos. Só que é o seguinte, presta atenção. Quando você assiste a corrida de Fórmula 1, né? Eles correm, sai aquele monte de carro. Tem acidente no percurso, alguns até morrem, né? Eu nunca esqueço um dia quando eu morava aqui em Campinas ainda, aqui no Parque Industrial. Quando eu cheguei da escola bíblica dominical da igreja, onde eu participava, e liguei a televisão e eles estavam noticiando a morte do Ayrton Senna. Mas, em uma Fórmula 1, 3 corredores somente sobem ao pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas nesta nossa corrida, todos podem subir ao pódio, se você correr com Deus. Se a sua correria for com Deus, você vai subir no pódio, você vai ser vencedor, porque a Bíblia fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Só que tem um detalhe: enquanto os carros estão correndo, sabe aquele ronco? Vira e mexe, eles precisam fazer o quê? Parar no pódio. Eles param no pódio por quê? Troca os pneus rapidinho, né? Nunca vi trocar pneu tão rápido daquele jeito, né? Abastece, troca o pneu, vê se está tudo certo, e aí continua a correria. Irmãos, na correria da nossa vida, nós precisamos ter tempo para parar no pódio e abastecer. Onde é o nosso pódio? Aqui é o nosso pódio. A igreja é o pódio da nossa correria, e no meio da correria da vida, nós precisamos parar para nos abastecer, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, nos abastecendo. Quantos corredores, por não parar no pódio, acreditando que o combustível daria para chegar na última volta, acaba o combustível, ele encosta, e ele podia até ganhar aquela corrida, mas acabou perdendo. Quantas pessoas? Ah, não vai dar. Irmãos, nós temos que parar no pódio. A igreja é o pódio. O combustível é a palavra, o combustível é a oração, o combustível é o louvor, o combustível é a nossa adoração, irmãos. Quando a gente vem para a igreja, a gente sai renovado. Quando a gente vem para a igreja participar do culto de Santa Ceia, a gente sai renovado, fortalecido. Parece que é uma força extra que entra na gente, irmão. Verdade. É verdade. Então nós não podemos ignorar o nosso box, e parar para abastecer, porque senão a gente pode ter problema. Deus colocou um tanque de combustível dentro de cada um de nós. Sabe qual é o nosso tanque de combustível? A nossa cabeça, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso psique, a capacidade de entender, de raciocinar. Amém. Existe uma expressão, né, brasileira. Eu ouvia quando era menino, hoje não tenho ouvido mais. Eu não sei se vocês vão entender isso aqui. Deus deu cada um para nós um coco. Aqui é um coco. E o coco, todo mundo sabe que ele é oco. Né? O coco é oco. Agora, esse coco não pode ficar oco. Nós temos que encher esse coco. Esse tanque de combustível que é a nossa mente, a nossa capacidade de entender. A Bíblia fala assim: o único sacrifício que eu quero não é que você venda todas as suas propriedades e entrar aqui, não é isso não. Não é que você mate animais, não é isso não. O único sacrifício é o quê? Nosso culto racional. O culto racional. Eu venho na igreja, eu venho com razão aqui, eu venho em espírito, em corpo, mas com razão.
Porque tem tantos falsos profetas trazendo tantas mensagens heréticas hoje em dia que a gente precisa tomar cuidado. Então é o culto racional. Eu venho aqui com a minha mente tranquila para poder entender aquilo que Deus tem, e é isso que eu vou colocar na minha mente, no meu coração. O salmista já dizia: guardei a tua palavra no meu coração. O coração é a sede dos sentimentos, para não pecar contra ti. Eu lembro quando eu fui adotado, eu era garoto, a minha mãe adotiva, ela fazia a gente decorar, acho que 10 versículos por semana. Tanto eu como meus irmãos, era uma loucura. E a gente não podia sair, brincar, enquanto a gente não prestava relatório. Parece que era toda sexta-feira à tarde, era um dia lá, eu não lembro agora com certeza, ela ia tomar os versículos. E aí um dia um dos meus irmãos falou assim: ô mãe, a gente decora, isso aqui não está valendo nada, porque a gente decora hoje o dessa semana, e depois o da semana passada a gente já esquece. Aí a gente decora da semana que vem, dessa semana a gente já esquece, né? E eu lembro muito bem que ela falou assim: você pode até esquecer, mas a partir do momento que você decora alguma coisa, é capaz de falar sem precisar ler, isso fica gravado no seu coração. Daqui 20, 30, 40, 50 anos, quando você abrir a Bíblia e você passar por um daqueles versículos que um dia você já decorou, vai ser de muito mais fácil compreensão e entendimento. E hoje eu digo, ela tinha toda a razão. É verdade. Por isso que o inimigo não quer que a gente decore a Bíblia. Quando eu era garoto, eu ia para a escola bíblica dominical, toda semana na classe tinha que decorar um versículo. E se não decorava, perdia o ponto e tinha que decorar. E as pessoas decoravam. Hoje não tem mais essas tarefas nas escolas bíblicas. Não tem mais essas coisas. Ah, muito chato. Hoje tem a Bíblia no celular, né? Ah, já acha aqui, ó, não precisa nem procurar. Antigamente tinha batalha bíblica, procurar para ver quem sabia manusear direitinho a Bíblia, né? Aí quando falava Abacuque, a pessoa nunca viu falar em Abacuque, onde será que está Jesus? E aí, mas tinha aqueles mais inteligentes que decoravam o índice da Bíblia. Eu lembro, a gente decorou o índice da Bíblia, para ter mais capacidade para manusear. Hoje não, hoje você vai lá e clica, Deuteronômio, Abacuque. Você não precisa nem Abacuque, H-A-B, abre e já aparece o computador já põe por conta lá. A coisa hoje em dia está assim. Hoje a nossa memória não está aqui, hoje a nossa memória está no computador. Hoje a gente não guarda a palavra de Deus no nosso coração, hoje a gente guarda a palavra de Deus no celular. Mas é aqui, ó. Esse é o tanque do combustível, irmãos. É aqui que a gente tem que guardar, é aqui que a gente tem que memorizar, né? Então, a palavra de Deus diz assim: não podemos deixar que o inimigo coloque sujeira. E é uma sujeirada que a gente vê hoje em dia, é verdade, não, irmãos? Uma besteirada na televisão, né? Não dá nem para assistir televisão, né? Difícil. Nem filme. Filme só, até os evangélicos está meio complicado, mas é verdade, é difícil. E vai entrando. E eu sempre digo o seguinte: se você ouviu uma piada imoral uma vez só, você grava na hora. Parece incrível. A sujeira impregna. Aí você vem na igreja, se o pastor repetir o mesmo versículo 10 vezes, você não memoriza. E você chega e fala: qual que é aquele versículo mesmo que o pastor falou? Você nem lembra do que se tratava. Mas aquela piada que você ouviu lá, que nem era para você ouvir, você ouviu uma vez só, você sabe com detalhe. Você sabe até da expressão de vida dela. É mais ou menos assim ou não? Sim. Então as coisas que o inimigo lança na nossa mente é muito mais impregnante. E quem tem que policiar isso somos nós. Nós temos que policiar, porque aqui é o tanque do combustível que nós estamos agora dentro do box, nos abastecendo para poder continuar na correria dessa vida e um dia encontrarmos com Jesus. Amém. O apóstolo Paulo fala, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, essas coisas que nós temos que colocar na mente, tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, é isso que nós temos que colocar. Tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
E se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Aleluia. Tudo o que for digno de louvor. Amém? Então vamos lá, vamos entender. Você tem alguma coisa, você sabe que Deus não se agrada, você pode falar assim: eu louvo a Deus por isso, né? Eu tenho algo imoral ou indecente, ou um filme pornográfico, eu falo, eu louvo a Deus porque eu tenho isso. Você tem coragem de falar isso? Jamais. Você tem uma garrafa de cachaça, ela fala, eu louvo a Deus, obrigado por essa garrafa de cachaça. Você vai falar isso? Então não podemos nem pensar nessas coisas. Eu tenho um cigarrinho lá abençoado, um cigarrinho, eu posso falar obrigado pelo cigarro, Senhor? Jamais. Eu tenho uma droga lá, eu posso falar obrigado, Senhor? Não. Eu te louvo. Então, se a gente não pode louvar a Deus por determinada coisa, eu não posso nem pensar naquilo. Nem pensar, irmãos. Eu só posso pensar e colocar aqui na minha mente, dentro desse coco, coisas dignas de louvor. Coisa que eu posso louvar. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no box, abastecendo-nos para a correria da vida, porque nós vamos embora daqui a pouco para a nossa casa e a vida continua. É aquela loucura, é aquela doidice. Agora mesmo está vindo para cá e o cara quis virar para lá, passou aqui, buzinou, e aquela loucura, e meu, tal, irmão, está tudo bem, vai estar tudo certo. O mundo está assim, está louco. O mundo está pirado. Então nós estamos aqui abastecendo para continuar correndo, porque amanhã continua, irmãos. Amanhã cedo já continua, é a correria da vida de novo. E a gente precisa parar no box e ficar reabastecendo a nossa mente. Então vamos lá, o primeiro verbo foi Subir. subir. O segundo? Correr. Correr. E a correria vai continuar até nós morrer. E o terceiro é? Andar. O que o profeta está querendo dizer agora? O nosso dia a dia, o cotidiano. A nossa vida é feita de pedacinhos em pedacinhos. Quer ver? Vamos entender. De partículas formamos as partes. De partes formamos um todo. De frações formamos as unidades. De células formamos os tecidos. Comemos aos bocados. Ninguém pega o prato uma vez e joga. Não é verdade? É bocado por bocado. Bebemos de gole em gole. Você pega um suco, é um gole por vez. Né? Se você for aumentar mais do que você pode, você acaba engasgando. Andamos de passo a passo. Falamos de sílaba por sílaba. Né? Compramos coisas por coisas. No shopping nós andamos de loja em loja. Entendeu? Então você vê que a vida também ela tem esse compasso. É assim. A Bíblia nós lemos verso por verso. Não é assim que funciona? Então, irmãos, veja bem, o mesmo profeta, no capítulo 28, versículo 10, Isaías, disse assim: portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um pouco ali. Assim é formada a nossa vida, irmãos. Entendeu? Nós não só vamos subir, nós não só vamos correr, mas também nós vamos andar. Dia e hora, é a rotina do dia a dia, todo dia. Eu não posso escovar o dente uma vez só e falar, está escovado pro resto da vida. Não, é todo dia. Tomar um banho. Né? Graças a Deus eu não cheguei na fase ainda de não querer tomar banho, porque todo velho não gosta de tomar banho. Então, tem que tomar banho todo dia, né? Irmãos, é a rotina do dia a dia. Isso aí faz parte, né? Isso aí faz parte. O dia a dia, a hora, é um processo e até mesmo de santificação e abnegação. Orando, buscando, meditando. Amém.
Hoje em dia, a gente não tem tempo para meditar na palavra de Deus mais. Não abastece. Não consegue ler a Bíblia em casa. Quando eu fui adotado, meu pai adotivo era pastor, e ele tinha o hábito de fazer o culto doméstico todo dia de manhã, reunia a família toda, ninguém tomava café. Hoje em dia a pessoa toma café um na frente do outro, né? Pega o prato, vai comer na sala, todo mundo tinha que ficar em volta da mesa. A gente, antes de servir o café já estava lá na garrafa, tudo certinho. Não só orávamos, mas a gente cantava 1 ou 2 hinos. Ele falava alguma coisa sobre o dia, uma mensagem assim bem rápida, de 3, 5 minutinhos, né? Então líamos a Bíblia, ele trazia uma palavra, aí orávamos, agradecendo a noite, amanhã convida, o alimento sobre a mesa e pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Hoje em dia, se a gente for fazer um pente fino no lar da família dos crentes, de uma forma geral, quem tem esse hábito? Irmãos, nós temos que fazer a rotina. A palavra de Deus tem que estar incluída na nossa rotina. A gente muitas vezes não tem tempo para as coisas de Deus. Essa que é a verdade. Então, irmãos, a verdade é a seguinte: é dia a dia, é hora a hora, é passo a passo. Amém? É passo a passo. E assim a gente vai chegando no estágio. Para terminar, Deuteronômio 32, 11, 12, diz assim, Deuteronômio 32, 11, 12. Como a águia, mais uma vez aqui Deus usando a águia como referência, que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-as sobre elas, o Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Aleluia. Vamos entender. A águia faz o ninho dela no lugar mais alto do penhasco de uma árvore, aquelas imensas onde que nenhuma outra ave e nenhum predador chega, para estar protegido. Então, ela voa no lugar mais alto, naquele penhasco, acha um buraquinho lá na pedra e lá ela faz o ninho. Bota o ovo e choca a águiazinha. Aí ela fica levando comida, mas chega uma hora que ela fala assim: essa aguiazinha está forgando, eu acho que ela já pode começar a caçar sozinha, né? Coisa que às vezes ele não faz por da gente, né? E aí, o que a águia faz? A águia pega o fiotinho e empurra para fora do penhasco. Empurra para fora, deixa cair. Se ela vê que a águiazinha bateu a asa e voou, fala: agora se vira, minha filha. Mas se ela vê que a águia está rodando lá e vai despedaçar, ela dá um voo rasante, com as asas ela pega e leva de volta para o ninho. Fala: não está na hora ainda, fica mais um pouquinho, a hora que você estiver na hora. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. A águia faz assim com seus filhotes, Deus faz assim com a gente. Às vezes, irmãos, a gente se sente caindo num penhasco e a gente fala: ih, vou me estribuchar lá embaixo. Fica tranquilo, se você realmente não tiver capacidade, se tiver capacidade, ele vai deixar você arrebentar. Mas se você não tiver capacidade mesmo, ele vai dar um voo rasante e falou: eu vou fazer isso pessoalmente com você e vou te pegar e vou levar de volta. Glória a Deus. Sim. Então, esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Então, a nossa vida não é só subir, não é só correr, mas é também caminhar. Amém? Os que confiam no Senhor voarão como águias, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A vida continua, irmãos, mas com Jesus tem um diferencial. Verdade. Se você estiver caindo e ele vê que você não tem condição, ele vai lá embaixo. Aleluia. Obrigado. E não vai deixar que aconteça nada com você. Amém. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Se a águia vê um filhote de outro passarinho caindo, ela vai lá e ela come o fiotinho ainda. Mas se é o fiote dela, ela não deixa arrebentar no chão. Ela desce, está escrito na Bíblia isso. Assim como a águia faz assim com os seus filhotes, Deus faz isso conosco, sozinho, sem ajuda de nenhuma divindade externa. Não é nenhum outro Deus, nenhum outro santo, nada que vai ajudar, não.
É Ele que vai nos proteger. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Obrigado, vamos sair nessa noite com as nossas forças renovadas? Amém. Em nome de Jesus? Amém. Vamos sair alegres, felizes, contentes, sabendo que Deus cuida de nós. Amém. Deus está sempre pronto a nos ajudar. Entendemos que o desejo dele é que a gente suba, que a gente cresça, que a gente santifique a nossa vida. O desejo dele é que mesmo em meio à correria da vida, nós façamos a nossa parada no box para nos abastecer, e que o desejo dele é que nós entendemos que a vida não é assim do vapt-vupt. Ela é uma vida que tem dia após dia, mês após mês, ano após ano, até o dia que ele resolver chamar cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Senhor, por nos trazer esta noite na tua casa. Obrigado, Senhor, por ouvir a tua voz, a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos privilégios que tivemos de louvar o teu nome. Senhor, nós só temos que te agradecer. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio à canseira e à fadiga, a tua palavra nos assegura que aqueles que confiam em ti vão continuar correndo, vão continuar andando, mas não vão se cansar e nem se fatigar, porque o Senhor está conosco. Amém. E eu intercedo por cada pessoa que chegou aqui nessa noite, que possamos verdadeiramente voltar renovados para os nossos lares, Senhor. Que possamos voltar realmente fortalecidos, ó Deus, entendendo que o Senhor está conosco e que nenhum mal chegará à nossa vida. Eu creio nisso, Porque Senhor. mesmo que nós estivermos despencando do despenhadeiro, Senhor, o Senhor vai lá e nos acolhe com as tuas asas. Aleluia. E nos leva em paz e segurança para o ninho e debaixo da tua proteção. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu fui abençoado nessa noite, e eu clamo para que cada pessoa que chegou aqui também volte abençoado para os seus lares. No nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Bora aplaudir o Senhor.